está me dando aqui esse grupo, que é o Finanças na África, que conhece, né? Ele reúne um pessoal assim, que a gente costuma dizer que é desde o doando até o diretor de empresa, numa troca super igual. Então, tem sido muito gratificante assim para mim participar das conversas. Acho que poder estar hoje aqui dividindo com vocês um pouco do que eu sei sobre SG, né? Vamos estar aqui todas as sextas, né? Para a gente ir dando continuidade sempre ao papo. Se apresenta aí, Regiane. Regiane tem mais negócio de sustentabilidade. Foi, Marcelo? Posso? Sim, pode começar, vai fundo. Vai fundo. Só interromper um minutinho, é que hoje é um dia histórico. A Jane é a primeira mulher que está dando cursos no FNP. Sim, senhora. Primeiro de muitas que virão. Vai ter um FNP Mulheres, né, Tam? Vamos fazer FNP, gente. Não, aqui todo mundo é igual, cara. Todo mundo é. FNP pessoas, amigos. Vamos lá, gente. Estão vendo, né? Pode sim. Vamos lá. Tá? Mas hoje a ideia é como nós vamos ter encontros semanais, né, para falar sobre SG. Eu vou dar a minha experiência com o tema. Coloquei, né, que todos estão colocando, eu sou muito de alta plantação, mas coloquei 25 anos no setor elétrico. Fui do Procel, quando eu já trabalhava com a parte de eficiência energética, né? Então eu costumo falar que eu já sou sustentabilidade desde sempre, né? E entrei na Light em 2001, né? Várias áreas, né? Com sustentabilidade eu comecei a trabalhar em 2007, né? Que foi quando a Light começou, né? Entrou fundo, né? Nessa história, né? E desde 2017 eu estou na área de IRI, né, que a gente já falava sobre relato integrado, processos integrados, né, acho que tirar aquela ideia de que sustentabilidade corporativa é você abraçar a árvore, quem costuma falar, não, é você cuidar de tais informações da companhia, né, você integrações financeiras e não financeiras, né, então a gente entendeu que seria justo uma área de, né, que também produz bastante informação. E aí, assim, que serão aulas, né, mas eu não vou falar exatamente sobre a Light, tá? Mas é sobre SG e, é claro, exemplos com a vivência na Light, né? E não tem como, como fugir muito. Aí, qual a pauta de hoje, né? Lembrando que são encontros que vão até às 7h30 da manhã. Então, a gente vai seguindo a agenda, pode ser que, dependendo dos debates, a gente não consiga nem fechar mais a pauta de hoje, mas vamos seguindo, tá? Se fecharmos hoje, a gente não seguimos bem. A ideia, né, a gente vai só para uns conceitos gerais para a gente nivelar o grupo. É claro que vai ter gente que sabe mais, gente que sabe menos, tá? Aqui eu coloquei os contatos do grupo, né? Então, se assim, somos super abertos, então quem quiser propor temas, mas só que temas para discussão, é só vocês colocarem lá, entrarem lá e darem a sugestão, tá? E aqui, acho que, dando spoiler, né, para não gerar só que, de repente, ansiedade, quais são os próximos temas que a gente deve tratar, né, já a partir da semana que vem, né? É bem ESG na prática, tá? A gente não vai entrar, assim, grandes conceitos, mas como que a gente faz se a gente quer implantar uma gestão voltada para a sustentabilidade? Então, o que fazer, como começar, qual o papel
do conselho nessa história, diretoria, né? Como a gente define a materialidade, né, que é o ponto de partida, né, para todos esses frameworks que existem, né? Quais são os principais reportes utilizados, o que é o relato integrado de fato, o que é o SDG Compass, né, que tem a ver com mas só com os ODS, né, que também esse SDG Compass, ele nos ajuda também a implantar uma gestão voltada para a sustentabilidade. Aí sim, vamos entrar, né, aqui bem na prática, qual a relação, né, mas entre a sustentabilidade, mas e as atividades da área de RI, né, o que a gente deve reportar, né, qual a tempestividade, e aí no final acho que é a cereja do bolo para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão de que é possível a gente incorporar aspectos ESG no valuation de uma companhia, né, porque afinal a gente, né, nós estamos num grupo de finanças, tá? Então, assim, qual é a minha primeira pergunta? Né, a gente, acho que foi no ano passado, né, que a gente começou a ouvir falar muito sobre ESG. Né? Então, o que é ESG? Né, vocês acham que é um conceito novo? A gente nunca ouviu falar em ESG. Né? Pode ser que a gente nunca tenha escutado falar em ESG, com essas letrinhas, né? Porque eu tenho muita gente que me pergunta o que é. Né? Mas, assim, simplificando, né, eu trouxe aqui para vocês os conceitos, né? Qual que é a origem de tudo, onde tudo começou. Né? A gente tem o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Eu não vou ficar lendo, é só mais para poder ilustrar. Né? A gente tem lá em 1994, né? A gente já falava sobre o Triple Bottom Line, né? Que era a parte de pessoas, meio ambiente e a parte financeira. Né? Então, como exemplo também, aqui eu trouxe uma figura que eu encontrei numa apresentação que eu fiz para a Light lá em 2007. Né? Então, lá em 2007, né, a gente, para falar sobre sustentabilidade corporativa, ou seja, você incorporar na tua gestão, nas tuas análises, né, uma visão de longo prazo, né, e que vai incorporar mas quais são os impactos socioambientais da companhia. É você olhar para o que interessa para a companhia, mas também interessa para os seus stakeholders, né? Até porque uma companhia não vive sem os seus stakeholders. É meio lógico, mas a gente tem que reforçar, né, o conceito. Então, vocês podem ver que lá nessa época a gente já falava sobre dimensão econômica, social, ambiental e tendo a governança corporativa, mas só que sendo a base, né? Porque você, sem uma boa governança corporativa, sem uma boa estrutura, né? Sem um bom planejamento estratégico, sem uma gestão adequada, mas essa roda não gira, né? Aqui no caso é um triângulo, né? Mas essa roda não gira, tá? Então, aí sim, né? Vamos falar sobre o que é ESG. Né? Então, na verdade, nada mais acho que o mesmo triple bottom line, né? mas é claro que ao longo dos anos, né, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai trazendo novos conceitos, a gente vai amadurecendo, né? E vai podendo dizer, né, o que realmente tem dentro de cada aspecto. Né? Então, no né, que é a parte ambiental, então tem, né, o pessoal, eu também tenho visto agora o pessoal já começar a falar sobre ASG, né, porque aí já fala ambiental direitinho, né, eu tenho visto ultimamente também. Então, mas a parte ambiental traz o quê? Né, o que se faz, né, sobre eficiência energética, uso dos recursos naturais, água, mas que energia elétrica, sobre resíduos, qual o impacto ambiental, e o tema, assim, que eu acho que vai ser o tema maior aí, mas que após a pandemia, né, mas são as mudanças climáticas. E lembrando que na mudança climática, você, quando
por exemplo, mas eu quando faço o meu reporte sobre mudanças climáticas, né? Mas aí eu falo também sobre água, energia, resíduo, porque tudo impacta no clima, certo? Tudo gera emissão, tá? Na parte social, né, a gente fala basicamente sobre o nosso relacionamento com os nossos stakeholders, que aí são os nossos empregados, os nossos terceirizados, fornecedores, clientes, as comunidades, né? E também um tema novo que foi incorporado já de uns 2 anos para cá é toda a questão de privacidade e segurança dos dados, tá? Na parte de governança, né, sempre recebemos questionamentos sobre a composição do conselho, nível de independência do conselho, remuneração dos executivos, se essa remuneração está atrelada, né, mas até acho que aos aspectos socioambientais, como são tomadas as decisões, né, em que esfera, por exemplo, mas as questões socioambientais, né, mas as decisões, elas são tomadas, mas só por um gerente, mas só por um superintendente, elas vão a conselho, né, isso tudo faz diferença. Né? Aqui também entra, claro, toda a questão de ética, compliance, tá? E a gente também, no ano passado, eu tenho, né, mas a minha amiga Sônia Favaretto, né, mas ela trouxe mais um E, né? Ou seja, que é o E que já tinha lá naquele triple bottom line, né? Que é o da parte econômica, né? É de você medir justamente os impactos no teu negócio das questões socioambientais, ou seja, você não tem mais como fazer uma análise, mas só com uma análise da tua companhia, mas sem incorporar os quesitos ESG. Tudo bem até aqui, pessoal? Né? Alguma questão, alguma dúvida? Né? Aqui é só mesmo para a gente ver o... Jane? Diga. Oi, Rafael falando. Tudo bom? O ESG hoje acho que esse acrônimo, né? Ele está muito na moda, mas algo sempre existiu, né? Pois sempre existiu. Em separado, né? Era em separado, agora juntou porque faz todo sentido, né? Na verdade, eu acho assim, ele... É porque você, quando fala sustentabilidade, né? Mas só que vou te dar um bom exemplo. Né? A gente, quando começou a fazer relatório anual, né? Porque lá atrás, mas digamos, 2005, 2006, a gente falava relatório anual, né? Aí, a partir de 2006, 2007, veio aquele boom. É relatório de sustentabilidade, né? E aí, todo sustentabilidade. E aí, teve um determinado ano em que, no grupo lá, né? Que eu participo, lá com os meus pais, o pessoal falou, não, gente, a gente tem que parar de chamar de sustentabilidade, porque todo mundo acha que é só abraçar a árvore, ou então são só as ações positivas que eu estou divulgando, de árvore, né, que é a criança sorrindo. Então, as pessoas já não estão lendo e não estão entendendo que lá dentro eu falo sobre a empresa, sobre a companhia, sobre negócio. Né? Então, a gente foi deixando de falar sustentabilidade. Então, por exemplo, eu voltei a chamar de relatório anual. Aí, esse ano, agora final do ano, né, o meu superintendente falou para mim, Rejane, teve um investidor que me ligou dizendo que a Light não faz relatório de sustentabilidade. Eu falei, como não? Não, mas não está no nome. Eu falei, pronto. Então, mas eu já estou preparando a capa desse ano, né? Então, vai ser sustentabilidade ESG anual, assim, para não ter dúvida. Mas só também integrado, entendeu? Porque aí pronto, ok? Mas, na verdade, está tudo lá, tá? Eu lembro, em 2005, 2006, eu era estagiário lá na Globo, e a Globo estava pensando em fazer um balanço social. Sim. E eu lembro que eu fiz um estudo do GRI e do Fit for Good, não sei se existe ainda, era um indicador de bolsa lá de Nova York, que tinha algumas métricas, alguma coisa. Mas era algo que já existia, mas hoje se juntou, né? Porque faz todo sentido. Eu acho que eles estão aqui...
ganhou mais visibilidade, seria isso, entendeu? Mas a gente vai chegar assim, mas só por que ganhou também, né? A visibilidade. Uma tá? dúvida, Oi. Raquel. Oi. Para avaliar esses impactos ambientais, né, não é necessário haver uma certificação? Como é que avalia esses recursos naturais? Onde é que vai, onde é que eu me certifico dessas informações que, de fato, existe um gerenciamento, né, de resíduo, que existe essa questão, esses cálculos, né? Existe esse tipo de certificação? Então, vamos lá. Mas eu diria assim, primeiro, para você medir impacto, né? Aí sim, aí, por exemplo, as empresas elas têm sistemas de gestão, né, que são certificados. Tem a ISO 14001, né? Todo mundo que tem mais esse sistema de gestão, né? Você vê os teus aspectos, impactos, planos de ação, né? Suas metas. Mas isso é certificável, né? Sim, né? Que tem uma ISO para isso. Sobre os indicadores que nós reportamos, mas só que nos relatórios anuais também temos mas eles podem ser auditados, né? Que são as assegurações que geralmente são feitas pelas Big Four, né? E que vem no final de cada relatório anual, entendeu? Mas as companhias que fazem tem lá no final do seu relatório. Mas só que, por exemplo, a Light não fazia. Vamos fazer agora esse ano, tá? Entendi. É porque, assim, eu trabalho num instituto que ele certifica as empresas, né? Tem um software que certifica os impactos ambientais, é como se fosse uma ISO, né? Mas não é ISO, é o certificado, né? Então, ela tem 10 anos no mercado e ela está buscando clientes para certificar e para envolver essa área de ASG, né? Então, assim, algumas dos propensos clientes, eles não estão, a gente está conseguindo, assim, vamos dizer assim, vender essa nossa certificação, porque muitos não compreendem a necessidade de certificar. Entendeu? Então, o que eu posso te falar, assim, eu vou falar pela, assim, mas pela minha experiência, tá? Qualquer auditoria, por exemplo, mas eu vou ser auditada agora, né, mais o meu relatório anual, tá? Então, eu vou falar lá, mas tudo que eu faço, todos os meus resultados. Se os meus dados, né, por exemplo, de impacto ou de resíduo, se forem fruto de um sistema, certamente isso facilita para que a minha auditoria maior seja mais fácil, entendeu? sim. Porque quando eu recebi as empresas há uns anos atrás, eles nos perguntaram: mas vocês acompanham como os indicadores? É só por troca de planilha? Né? É só por troca de e-mail? Mas ou vocês têm algo mais estruturado? Assim, eu acho que é meio assim, porque quanto mais estruturado está a coleta, quanto mais você consegue evidenciar que tem um controle, você tem relatórios, isso certamente ajuda. É igual quando você vai fazer uma due diligence, um backup para uma operação financeira, porque eles nos pedem evidências, né? Então, sim. há algum documento de que aquilo foi feito. Agora, se a GRI exige que haja certificação, não, entendeu? Se a tua pergunta foi essa. Mas eu posso ter outros players que vão ver isso como um diferencial, entendeu? Certo. Ok. Obrigada. Nada, imagina. Regiane. Oi, Cícero. Tudo bem? Eu lembro quando, ainda na faculdade, eu estudei um pouco sobre isso, que o balanço social começou lá com o Instituto de Base, com o Betinho, sim. A gente Betinho. O quanto isso evoluiu, assim, a estrutura que ele montou lá evoluiu muito, assim, a ponto de causar um impacto maior? O que você viu, assim, de evolução? Você aguenta só um pouquinho, porque eu vou chegar lá nos frameworks e tem o IBASE lá, porque a gente faz até hoje. É isso que eu queria dizer. É diferente, A gente faz até hoje, tá? Porque tem aquela empresa cidadã, né, que é aquele certificado, e que ele meio que a gente faz o IBASE também para a gente ser uma empresa cidadã, né? Ok. Eu vou chegar lá, já não vou esquecer não, tá?
Ok. Regiane, Diga, querida. é obrigatório? Quais são as empresas que são obrigadas Aqui. a ter o ESG? Não é obrigatório, né? Ah, não. Minto, tá? Minto. Vou chegar lá, porque, por exemplo, assim, mas as iniciativas, elas são voluntárias, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Mas os setores que são regulados, né? Mas, por exemplo, o setor elétrico, ele tem a obrigatoriedade de apresentar um balanço, digamos, um relatório socioambiental, que no passado, mas era justamente o IBASE, tá? E aí, em 2000 eu participei dessa revisão aí, acho que foi 2013, 15, não sei, tá? Mas só que meu último slide vem falando sobre as regulamentações existentes, tá? Regiane, deixa eu falar um negócio aqui para a Diana. Diana, o que acontece é o seguinte, você tem a legislação, tá? Imagina que sim, a legislação é o esforço mínimo, tá? É você cumprir a legislação, que seja ambiental, florestal, qualquer coisa desse tipo, isso é o esforço mínimo. O que hoje o mercado, os investidores que investem na Light estão começando a cobrar, além da legislação, ou seja, uma iniciativa voluntária, como disse a Regiane. Essa que é a diferença que está acontecendo agora, tá? Porque você pode fazer o básico, né? Eu vou cumprir com um relatório socioambiental. Você faz ali o básico, né? Mas aí, quem quer se destacar, quem quer ter uma gestão ESG, não pode mais fazer o básico, entendeu? Tem que estar além. Tem que trazer novos horizontes aí. Né? A gente até mesmo para atingir os níveis de governança da Bovespa, né? Dos diferentes... Não, e por exemplo, está vindo agora, né? Está em consulta pública uma revisão no formulário de referência, né? Então, assim, e que é o documento, por exemplo, agora a gente fez uma operação financeira, que é o documento que a gente prepara e que tem backup, é mega power auditado. Então, por exemplo, tudo que é informação ESG, mas nós já colocamos várias, mas tudo que eu tiver que colocar mais vai ser tudo destrinchado, assim, auditado, entendeu? Então, ganha cada vez mais relevância. Mas isso é por causa de emissão de Green Bond, né, Regiane? Pode ser também, mas não sei, porque a gente lá na comissão do IBRE, né, a gente conversou com o rapaz lá da CVM, que eu já não vou lembrar o nome, e que ele estava contando exatamente isso, que eles estão fazendo a revisão, mas ele é um cara engajado, assim, entendeu? Então, não sei se foi só por causa disso, tá? Vou seguir aqui porque a gente vai chegar lá nesse Regiane, desculpa interromper. E no final do dia, empresas que atendem práticas de ESG são empresas com melhor resultado de forma geral, né? No final do dia, tudo isso. É isso. Assim, é isso. Porque se eu não tenho... assim, básico. Se eu não faço mas você fazer uma boa gestão, mas só que do uso da água e do consumo de energia, digamos, mas só que você economiza água e você economiza energia. Você está reduzindo o custo também. Então, quanto mais eficiente você for, né, você também, mas só que mais sustentável você for, mas você também gera vários benefícios para a companhia, entendeu? Tudo se fala, né? Só que né, mas aí de novo, é porque tradicionalmente você fala sustentabilidade. Lá vem aquele eco chato. É isso. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia, tá? Trazer para o lado aí de resultado mesmo, né? Ou seja, é você... Assim, o Porter, né, fala, você ser sustentável, né, não quer dizer que você só vai fazer filantropia, né? Toda a tua sustentabilidade, as tuas questões socioambientais têm que estar, né, mas tem que estar atreladas ao negócio, né, até para o teu investidor ver que você está fazendo um bom uso daquele recurso, entendeu? Que você não está investindo à toa, você não está desperdiçando dinheiro, né? Então tem que estar tudo meio vinculado ao teu core. Esse tema esse aspecto que a Sandra trouxe, né? Eu estou entrando nessa história de ESG há bem pouco tempo,
lido bastante, mas estou um pouco perdido com tantas letrinhas, etc., né? Mas estava até um dia conversando com o Zé Lobo, né? Que o meu benchmark para começar a entender um pouco isso é a Natura. E eu acho interessante como é assim, não é obrigatório, mas é aquele opcional que não tem como mais fugir. Já é um passo que eu acho que todas as nações vão ter que ter. E eu acho que a Natura chegou a um ponto de colocar isso no produto, é uma coisa que vem quase que inseparável deles. Qualquer coisa que se leia deles em termos de produto ou de relações com... É um posicionamento deles, né? Exatamente. Sempre foi. Quando eu comecei com isso, mas só que a Natura já era referência. Lá em 2006, 2007. Entendeu? Era o melhor relatório anual, entendeu? Tinha umas coisas assim. E parece inseparável do que eles fazem, do que eles oferecem. É muito atrelado ao negócio deles, né? Exato. Eles dependem lá das populações ribeirinhas e tal, e eles, eu acho assim, é sincero, entendeu? Não é para entender. Tá? E aí vem justamente, né? Como que a empresa, né? Aí falando de uma empresa, como que a gente formaliza o nosso compromisso? Porque nós somos cobrados, né? Mas só que por ter um compromisso formal, né? O próprio GRI, né? Você quando segue lá as diretrizes, tem os indicadores pergunta, né? Se você tem um compromisso formal. No ISE, né? Sempre perguntou também, né? Se você tem um compromisso formal, né? Mas eu diria assim que o primeiro passo, né, que por exemplo, foi o passo que nós demos na Light lá atrás, lá em 2007, a gente mandou a nossa cartinha lá para o Pacto Global, né, que é um compromisso global, né, você manda uma carta até hoje, né, mas a grande diferença é que no passado, era voluntário, assim, porque é voluntário ainda, mas era de graça, né? Então, tem uns 3 anos que isso passou a ser cobrado, né? A gente paga hoje, né? Aí, mas você se torna signatário, né? Então, você se compromete a desenvolver ações voltadas para os 10 princípios do Pacto Global, né? E você, todo ano, né, a gente tem que enviar, né, que chama o COP, né, que a gente sobe lá no site do Pacto Global, que é o nosso relatório sobre tudo que eu fiz no ano. Simplificando, mas ele poderia ser diferente, mas no caso da Light, mas eu acredito que de 99% das empresas, né, a gente sobe o nosso relatório anual, tá? Porque nele a gente faz menção ao pacto e a gente, quando tem, por exemplo, a gente faz, né, mas a gente tem um relatório GRI, então tem um sumário GRI. Então, lá no sumário GRI, mas eu vou marcando também qual a relação de cada tema com os princípios do pacto, né? Funciona assim. Então, a gente todo ano presta contas e tem uma data limite, né? E se eu não mandar, eu estou fora, assim, mais ou menos isso, tá? E você, ao ser signatário do pacto, você também se compromete com os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No passado, né, mas foram as metas do milênio, né, e que aí das metas do milênio, né, elas né, viraram, digamos, os 17 ODS, tá, que fazem parte da Agenda 2030, né. Mas existem 169 metas, né, que mas são atreladas a cada ODS, né? Você, ao entrar em cada ODS, né, porque tem um documento que ele traz, né, mas tudo que está aí dentro, mas só que, por exemplo, lá no ODS 16 está a parte de compliance, de ética, né? Mas a parte de anticorrupção, tá? Então, você pegando esse documento, você vai conseguir ver tudo que eles estão propondo, né? Mas eu ontem até postei lá no meu LinkedIn que a GRI acabou de divulgar um documento que faz o link sobre mas só que dos ODS com a GRI, né? Mas só com o padrão GRI. Então, acho super bacana. Então, para quem faz relatório, para quem quer entender, entendeu? Porque ali ele já vai te trazer
todo o caminho das pedras para você fazer, né, mas esse depara, para saber como que você pode reportar até, né, a tua atuação frente aos ODS, tá? Mas eu estava lendo lá no site do Pacto Global que, no caso do Brasil, né, se nada mais for feito, que o único ODS que nós vamos alcançar vai ser o 7, tá? Que é o do acesso à energia, né? Que as empresas estão praticamente, acho que 100% universalizadas, tá? Então, aqui é só para vocês saberem, assim, eu acho que o ponto de partida, eu acho que para uma grande empresa, então, é ser signatária do pacto, tá? E aí vem a questão, né, acho que aí o Zé também pode ajudar bastante, pessoal, né? Por que o tema ESG ganhou relevância? Né? Acho que existem acho que é um conjunto de vários fatores. Acho que pelo amadurecimento, claro, né? Porque você, quando começa a ver, de fato, que o tema está atrelado ao seu negócio, né? Então, você começa a tratar naturalmente do tema, né? A gente fala, mas é uma nova geração que está por vir aí, que já está aí, que dá mais importância ao tema. A pandemia, né, também trouxe aí todo esse olhar para a questão social e já trouxe também, mas qual será o grande novo tema, né? Que aí, no caso, vai ser o clima, né? Ou você também tem a questão da mitigação de risco, né? E vamos citar, por exemplo, né? Você tem que fazer uma boa, para você ter uma boa gestão dos teus riscos socioambientais, né? Que aí inclui barragens, inclui atuação nas comunidades, inclui processos, contingências, né? Então, se você tiver uma boa atuação socioambiental, você acaba mitigando esses riscos. Então, né, acho que, né, citando de novo a Sônia Favaretto, ela sempre fala que você entra nisso ou por amor ou pela dor. Né? Acho que você não tem muito como fugir hoje, né? Então Regiane, oi. Esse negócio, não, você está no boom aí. Não, segue, porque eu queria colocar o seguinte, quer dizer, que aqui no Brasil a gente está tendo esse impacto assim, sei lá, 2019, 2020, virou um frenesi, né? Na realidade, você me ajuda, né? Acho que a COP de 2015 foi uma COP que pactuou um certo atraso, né? Todo mundo chegou em 2015, né? Atrasado em relação à meta de 2030, que é ao menos 1,5%, né? Queda de 1,5%, 2% da temperatura. Né? Então, assim, em 2015, na Europa, por exemplo, quem está fazendo a coisa séria, né? Começou já a se preparar para isso. Então, você tem os grandes fundos europeus, os grandes investidores europeus, muito mais programados e muito mais envolvidos nessa questão. O que aconteceu foi que aqui apareceu uma febre, entendeu? Porque, na realidade, nós só estamos atrasados em relação a todo esse movimento, como vocês viram a Regiane falando. Esse movimento vem sendo feito há muito tempo e simplesmente ganhou as manchetes recentemente. Né? Mas o movimento já vem se adaptando desde 2010. Isso, então. Acho que é um pouco o que está aqui do lado direito aqui do slide, né? Por exemplo. Mas só que na Europa, né, a gente está bem mais avançado, tá? Tem uma regulamentação e tem um grande interesse. Nos Estados Unidos também está já em franca expansão, mas eu acho que agora, né, com a posse do Biden, se quiser, acho que o assunto agora acho que vai deslanchar de vez, assim, né? Acho que estava... E aqui no nosso caso, né, mas pela análise, assim, porque isso eu tirei de documentos que fazem análises, né? A gente ainda está em fase inicial, sendo que a grande cobrança ainda é na questão da governança, né? Talvez até, mas só pela maior facilidade de você saber o que olhar, né? Porque você já tem várias boas práticas aí que já são bem definidas, já são bem consolidadas, novo mercado, entendeu? Então, você sabe mais o que cobrar, tá? E aí, trago aqui a questão, né, porque a gente falou da nova geração, né? Então, a gente tem visto que os millennials que estão 2 vezes mais propensos
a investirem, mas só que em empresas que têm objetivos socioambientais claros, né? E que isso representa 30 trilhões, tá? De herança aí, dessa galera que vai ser a dona do dinheiro em breve, né? Então, aí vindo aqui para o lado esquerdo. Então, isso tudo, né, a gente tem visto um aumento, né, grande do fluxo de investimentos voltados, né, mas só que para os ativos ESG. O mercado de green bonds, a gente ano passado conversou aí com várias pessoas, né, mas tem um dinheiro aí disponível, né, e que as empresas estão mas só correndo atrás para se tornarem aptas, né, mas para ter acesso, porque vai vir com condições mais favoráveis do que uma captação normal, tá? E temos também aí, mas só que os critérios socioambientais, mas só que sendo incorporados mas só que nos relatórios de análise, né? E temos ratings específicos agora também para eles, né? Então, ou seja, tá um mercado aí super movimentado, tá? E reforçando mais ainda, né? Mas eu trago aqui porque nós temos porque tem os princípios para o investimento responsável, né? Digamos que é para os investidores como se fosse um pacto global, né? Digamos, estou resumindo, né? Então, nós temos investidores que são signatários desses princípios, né? E que se comprometem, né? Tem os 6 compromissos aqui, a sempre considerarem as questões ESG nos seus investimentos, mas só nas suas decisões. E vocês podem ver no gráfico que deu um salto, né? Então, hoje a gente tem mais de 3 mil signatários que têm mais de 100 trilhões de dólares sob gestão, né? Então, ou seja, temos um dinheiro aí acontecendo, e aí você, né, certamente por causa disso que nós, empresas, temos tido uma demanda, ou melhor, nós queremos também apresentar as nossas ações, mostrar que somos sustentáveis. Acho que todo mundo está assim, tá? Não sei se você quer complementar alguma coisa, Zé, ou se eu posso passar. Segue em frente, você está perfeito. Zé, lê as perguntas do chat. Eu estou no celular aqui. Não, lê você, Diana. Peraí. Quer que a Larissa... Começar lá atrás, então, para a Regiane, é isso? Quer voltar? Hã? O Isóton, né? Ele comentou: o formulário de referência está sendo revisto e em breve todas as empresas listadas terão que divulgar algumas informações. Uhum. E a Larissa, Regiane, e quando as ações voltadas às questões socioambientais não trazem eficiência econômico-financeira? Quero dizer, se as ações na direção da ESG exigir, por exemplo, aumento e não redução de custo. Ou seja, você vai investir, né, mas ao invés de você ter redução de custo... Mas aí você vai ter outros benefícios, né, digamos. Aí você vai ter outros benefícios. Ou de imagem, ou você vai reduzir um risco, entendeu? Pode ser aquele risco evitado, pode ser o custo evitado, né, entendeu? Eu acho assim, mas o exemplo que eu dei de você não fazer só filantropia é porque eu posso, mas só para absurdo. Mas eu tenho um dinheiro para patrocínio. Aí eu só vou patrocinar... Eu não tenho nada contra balé, tá? Adoro balé. Mas eu só vou patrocinar balé. Não, mas eu posso, mas só que também patrocinar o balé, mas vamos destinar recursos, né? Mas também mas para ações, iniciativas que tragam algum benefício, ou para mim, ou para a sociedade. Mas eu vou dar um bom exemplo, né? Os projetos de eficiência energética, né? Que nós somos obrigados a fazer, né? Mas toda distribuidora tá? Mas eu poderia ser, mas só que simplesmente pegar o dinheiro, comprar lâmpada e doar, porque eu ia estar cumprindo com a minha regulamentação. Mas não, né? Você pode ver que todas as empresas têm grandes iniciativas, fazem ações em indústrias, comércio, nas comunidades, ações educativas, tá?
Então, é você dar um olhar, né, mais do negócio, mas não quer dizer que você também não vai doar lâmpada, geladeira, tá? E mais, por exemplo, tudo que eu faço de eficiência energética, né, mas os benefícios de economia de energia, na verdade, eles são da sociedade, né? Mas a própria ANEEL avalia assim, né, que ele tem um benefício, né, que é do custo evitado para o setor elétrico. Então, mas Regiane, o ganho financeiro não seja só da companhia, entendeu? Pode ser do stakeholder também. Não, Regiane, só o seguinte, o César de Ganzella acabou de postar aqui o seguinte: a usina São Manuel, onde eu trabalho, busca se adequar a essas políticas de sustentabilidade desde 2007. Ultimamente, estamos colhendo os frutos disso. Fomos procurados pelo Banco Mundial e também por um fundo da ONU para receber recursos visando melhorar tais práticas. Eu só queria colocar aqui o seguinte: talvez o custo inicial seja... Né, só vou botar um depoimento, um depoimento que o César podia falar aí, abrir o microfone e falar, se ele quisesse, do benefício que a usina São Manuel já tá colhendo de ter feito, vamos supor, um investimento mais custoso no momento anterior, entendeu? Tá? Por isso que eu te interrompi, tá? Desculpa. Bom dia, Zé. Bom dia a todos, Regiane. Bom dia, Zé. Prazer participar aqui com vocês. Realmente, né, essa prática de sustentabilidade está trazendo esse benefício para a gente. Hoje a gente está conseguindo... Foi procurado, né, através desses fundos, né, para receber recursos de prazo de 10 anos, né, voltado para canavial, eficiência energética, tudo mais, e com custo, digamos assim, bem inferior ao mercado ao que o mercado pratica, né? Então isso está sendo bastante valoroso olhar essa questão, principalmente aqui para a gente que já vem com ela desde 2007, né, olhando, né? E a gente vê muita gente procurando hoje empresas que são sustentáveis, né, o ESG forte aí na prática. Então, a gente está fazendo isso e agora vem colhendo os frutos disso. Entendi. Pois é. Que é uma maneira de responder a Larissa sobre a questão do investimento, Regiane. Assim, entendi. Entendeu? A gente tem um caso concreto aí, né, de uma pessoa que está se beneficiando das ações, né? Sempre vai ter um benefício, entendeu? Pode não ser para a companhia, mas alguém vai tá se beneficiando e, de repente, você falou, pode não ser hoje, mas eu invisto bastante hoje e vou ter um retorno lá na frente. Na verdade... Desculpa. Pode falar. Porque assim, o resultado, na verdade, ele não é tão perceptível, tão mensurável, né? É até um pouco maior. Se você tem um compromisso com as pautas ESG, vamos dizer assim, isso é mais do que um retorno financeiro. É claro, é óbvio que você quer um retorno financeiro, mas muitas vezes você traz um retorno... E assim, o grande desafio... Vai dar uma melhoria até de imagem, né? Não. E assim, eu acho assim que o grande desafio, né, por exemplo, quem é da área de sustentabilidade é um desafio da vida, né? Que é conseguir associar um retorno financeiro às questões, né, socioambientais, tá? Agora, é claro, assim, que eu não vou fazer só o que dá retorno, porque tem ações que eu faço, exemplo, que eu sou exigida por regulação. Então, eu vou ter ações também que eu estou atendendo a um regulador, né? Então, se eu não fizer, eu levo uma multa. Então, assim, vão ter vários aspectos, né? Até porque são milhares de fatores e indicadores, entendeu? Mas quanto mais eu conseguir associar a um valor, né, eu vou ter uma análise melhor, entendeu? É isso. Não é nem 8, mas só que também nem 80, entendeu? Ô, Regiane, só complementando, o Matheus está falando aqui, eu não sei, um ponto interessante também é ver o ESG na prática, né? Quem trabalha na área vê muito isso. Por exemplo, eu tive a experiência de ir lá em Brumadinho, logo depois do desastre. O laboratório que eu faço parte mexe literalmente com tratamento de resíduos de grandes impactos, de questão de solos também, a gente recupera muito. E é uma coisa imensurável, você não tem como mensurar o impacto de uma atividade. Não tem como medir, né? Não tem como, é impossível.
Então, a gente, por exemplo, até falei no grupo um dia desses, a gente está trabalhando diretamente com recuperação desses rejeitos, e o bacana é que a gente tenta envolver a sociedade mesmo. Até o César falou a questão da usina aí, a gente usa muito torta de filtro da usina sucroalcooleira lá, que é um rejeito para os caras, a gente usa como adubo pro rejeito para poder recuperar. Então, é uma coisa que impacta tipo, a região inteira, sabe? A sociedade inteira. E nem tudo é custo. Você evitar uma coisa dessa no futuro é uma coisa que é imensurável também. Não tem como você ver o quanto que você está... É um benefício aí, no caso, é isso. Você não mede, mas ele é claro, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo também lá da Suzano, que eu tive a oportunidade de ir lá no sul da Bahia. Eles fizeram uma atividade lá muito legal, que eles tiveram praticamente zero custo e eles fomentaram toda a região. Que após a colheita de madeira, né, de eucalipto, eles liberaram para a comunidade ali em torno da região catar os resíduos em campo para a produção de carvão. Ou seja, eles estavam diminuindo a quantidade de resíduos em campo, tem um lado benéfico nisso, principalmente para o pós-plantio, né? E estava fomentando a região, sendo que só estava liberando a área para o pessoal pegar o resíduo. Então, é uma atividade social também. Você não teve... Deixa eu só tentar, assim, vou tentar resumir aqui, estou pensando. Exemplo, a gente está com uma grande obra na Light para uma barragem, tem no vertedouro, são várias melhorias. É uma obra enorme, certamente super custosa e que não tem um custo-benefício calculado, entendeu? Mas qual é o benefício disso em grana? Assim, mas eu não calculo, entendeu? Não tem um benefício de grana, né, para falar assim, não, olha, eu só vou fazer isso porque tem um benefício. Não, mas é um benefício, assim, claro, do negócio, entendeu? Agora, por exemplo, mas eu vou ter outras ações, de repente, que não tem uma relevância de uma barragem ou de grandes obras, né? E que aí sim eu vou ter que me justificar um pouco. Então, olha, eu vou fazer tais iniciativas, mas eu vou trazer um retorno de tanto. Entendeu? Seria isso, eu vou ter um benefício de tanto. Geralmente, quando eu falo assim, mas você tem que trazer o lado financeiro, mas só que buscar trazer um benefício ao negócio, para aquelas ações que não são tão óbvias. Entendeu? Porque eu investi, mas só que no atendimento ao cliente é óbvio porque é o core da Light, entendeu? Então, eu não preciso ter uma justificativa ou ter sabe, assim, é mais para coisas mais fora do padrão normal. Deixa eu só complementar um ponto aqui rapidinho. Tem um paper do Damodara, né? Depois eu até boto o link aqui. Ele fala exatamente isso, que como mensurar o impacto do ESG. Ele diz que, no final das contas, os analistas vão percebendo e vão embutindo isso dentro da taxa de desconto. Ou seja, o preço da ação, quanto maior a taxa de desconto, o preço da ação vai ficando mais baixo. Então, que a tendência isso está cada vez mais embutido na taxa. Essa percepção versus as evidências, né? Mas, Henrique, deixa eu falar uma coisa, Cristiano, desculpa te interromper, eu queria aproveitar uma coisa que o Henrique falou, que o Matheus falou da Suzano, não foi? Da Suzano que você falou? Agora da colheita de madeira. Deixa eu te falar, há pouco tempo atrás, eu tive uma determinada empresa, um determinado projeto aí, e é o seguinte, né? A gente começa a juntar as teorias, né? A Regiane falou no começo do Porter, né? O Henrique acabou de falar da Modaran, né? Então, o que acontece é o seguinte, isso aí, Henrique, Matheus, é um negócio chamado valor compartilhado, que é a questão que o Porter levanta, quando você vai estudar, né, o que ele está falando sobre o que a Regiane falou, é o tal do valor compartilhado. Tá? Só para separar uma coisa, assim, vai começar daqui para frente, já está começando uma demanda dos investidores para os fundos de impacto, tá? Que é diferente do ESG, né? Esse projeto que você levantou aí, tá? Ele seria classificado como investimento de impacto, tá? Porque ele traz com ele o valor compartilhado. Matheus. Só para classificar, porque a gente estava discutindo aqui ESG, mas tem muita gente que já está um passo à frente que é procurar investimento de impacto. Tá? Pessoal, rapidinho, 2 minutos antes de dar a palavra. Só para avisar que a gente já está nos
Nos 10 minutinhos 8, finais. 9 minutinhos finais, para a gente não perder Tá. a linha, que hoje a gente não pode estender. Então, a gente pode deixar isso daí para uma próxima oportunidade, que é bem abrangente, né? Essa parte, Rê. E aí você segue aí com o seu material e aí a gente dá continuidade. Tá, é porque a discussão tá boa também, né? O pessoal fica... Não, então, se você quiser continuar né? nisso, não tem problema. Eu acho só assim, pra gente... eu acho que a gente Sim, pode deixa eu seguir só falar. tranquilo, assim. De novo, eu acho assim, que se nós não fecharmos hoje, né? Que certamente a gente não vai... A agenda prevista para hoje, a gente segue sexta que vem, porque toda sexta a gente vai estar aqui. Vai entendeu? tá aí. A gente ficar tranquilo, assim. Vamos na... Eu vou passar, acho que mais esse próximo ponto. E depois, mas a proposta era falar, mas só que dos relatos existentes, mas eu acho que a gente já tem que deixar, acho que para a próxima aula, senão a gente não vai conseguir, tá? Senão vai ter parte no meio, tá? Então, aqui, rapidamente, eu trouxe, aí é uma provocação, tá? De novo, lá na frente, a gente vai entrar com os indicadores em si, né? A gente, quando falar sobre GRI, sobre os diversos indicadores existentes. Aqui eu só trouxe um exemplo, tá? De quais são os principais aspectos, né? O que demandam, quais os principais indicadores que pedem para a gente sobre cada aspecto, né? Aqui eu trouxe... Ih, travou. E agora? Travou aqui. Ah, foi. Eu trouxe com base num benchmarking que eu fiz para a Light, quando a gente foi selecionar os indicadores que passaram a ser divulgados todo trimestre, junto com o release de resultados. Tá? Isso a gente fez com base naquilo que mais nos é solicitado, tá? Seja pelos analistas, seja pelos principais índices. Tá? Então, na parte ambiental, de novo, traz as emissões de gases de efeito estufa, consumo de água, energia, resíduo e resíduo reciclado, tá? Aqui é resumindo bastante, tá? São os principais e são os que aparecem todos, certo? Na parte social, né? Geralmente nos perguntam sobre as mulheres, quantidade de mulheres gestoras, horas de treinamento, rotatividade, a parte de acidentes, seja com empregados, seja com a população. Tem gente que pede acidente, tem gente que pede fatalidade, né, o número de mortes, tá? A parte de pesquisa de clima, né, por exemplo, somos avaliados se a Light faz pesquisa de clima, se ela divulga pesquisa de clima, tá, dos seus empregados. Tá? E também satisfação do cliente. Tá? Se eu também me preocupo em medir a satisfação do meu cliente. E na parte de governança, né, de novo, o percentual dos conselheiros independentes, número de mulheres no CEAS, que também está vindo muito forte junto com a parte da mudança climática, é a parte do conselho. Diversidade no conselho, comprometimento do conselho com as questões SG, né, que já falei. Mas os outros indicadores, ações em poder da alta administração, né? Apesar que, por exemplo, isso é um indicador que o RI divulga todo mês, né? Que tem a CVM 3, todo mês a gente coloca lá, né? A gente sobe para a CVM, sobe para o site com o número de ações em poder de diretores e de conselheiros. Qual que é a idade média, né, do conselho e da diretoria? E se temos só critérios SG atrelados à remuneração dos executivos. Tá? Aqui são só exemplos, tá, para a gente visualizar um pouco, né, o que está sendo tratado. Tá? E, gente, assim, de novo, são 7h26, né, aqui no meu controle, então eu acho que por hoje eu vou parar por aqui, senão a gente não vai, porque eu vou dar, né, de novo, vou dar spoiler, né, porque os próximos passos, para vocês já terem ideia, né, a gente vai falar sobre os frameworks existentes, tá? Aqueles, né, que eu conheço, né, são os que eu tenho mais, que eu acho que são sobre os quais eu vou poder falar melhor, né? Ou porque eu já fiz ou porque eu já li, né, já estudei para ver se a gente implanta ou não na Light.
né? Então, vai desde o IBASA, né, que é de 1997, mas essa semana ali que a Light foi precursora, foi das primeiras empresas a publicar o IBASA. Fiquei toda feliz, né? Então, acho que aí na semana que vem a gente vai entrar fundo aqui, né? Assim, de novo, não tão fundo, porque depois eu quero, mas só que pegar alguns para a gente entrar mesmo, para ver o que é, como que faz, como que pode fazer, tá? E aqui depois acho também falar sobre a regulamentação existente, né? O que nós já temos hoje sobre regulamentação, né? Quem que está tendo que fazer de fato, né? Mas só que hoje reportes. Né? Lembrando que você fazer o report não quer dizer que você também tem que fazer as ações, porque, por exemplo, na GRI, né, você tem que ser transparente. Se você não faz, você fala que não faz. Então, também, né, você reportar não exige que você tenha aquela prática de fato. Você pode se programar para ter a prática no futuro. Tá? Aqui são os canais, aqui é o meu LinkedIn, e tem os canais do Grupo Finanças na Prática. Eu acho assim, que vale a pena, acho que a troca hoje foi super bacana. Vocês podem ir lá no grupo, né? Ou vocês podem ir no nosso Telegram, ou ir no LinkedIn, e vocês podem sugerir. Poxa, vamos falar sobre tal tema, vamos aprofundar tal tema, porque até se for um tema que eu, Regiane, que eu não domine, que eu não tenha trabalhado, a gente traz aqui no grupo debate, a gente busca o que discutir. Né? Acho que a nossa ideia aqui é a gente construir conhecimento juntos. Né? A gente... Deixa eu sair aqui da... Deixa eu falar, só para... Né? Não sei se vocês curtiram, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Acho que a ideia, né, fazer trocas, né? Como vocês podem... Acho, de novo, né? Acho que, por exemplo, eu não sei tudo de tudo, né? De novo, porque eu sou da área de sustentabilidade corporativa, né? Mas eu, na verdade, sou do RI, mas eu sou responsável pelos relatos, né? Eu vejo as melhores práticas, por exemplo, eu vou responder o EASY, né? A gente faz um diagnóstico, né? A gente vê as lacunas, aí eu vou na área, fulaninho, está sendo feito isso, estão cobrando a gente de digamos, de um relatório de impacto, né? A gente não tem algo específico, mas eu não executo projetos, né? Então, de repente, eu posso até... a gente quer falar sobre tal coisa específica. Eu chamo alguém aqui, a gente discute, debate, chama alguém do meio ambiente, por exemplo, que vai ter uma experiência boa. Tá? Eu acho que esse grupo aqui está formado, eu convido vocês para a gente trocar. Tá? Acho que é uma oportunidade, eu queria ter tido a oportunidade de trocar abertamente, já na minha vida aí profissional. Né? Mais uma vez, agradeço ao Marcelo. Tá? Acho que ele tem que fechar a sala, né? Porque, né, vão ter outros eventos, tá? E eu agradeço a todo mundo, tá? De novo, falem com a gente, mandem sugestões, críticas, tá? E vamos construindo aí, tá? Essa agenda ESG, né? De fato, né? Tem que ser por propósito, eu acho, né? A gente tem que gostar, tem que curtir, tem que querer, né? Dar um mundo melhor aí, é isso. Tá, obrigada, Rê, da oportunidade também de estar ouvindo. Beijo. Marcelo, a gente não está te ouvindo. Que eu tô... A gente não consegue te ouvir, Marcelo. Apesar de não estar no mundo. Melhor, né? Mas em nome do Marcelo, a gente agradece a todo mundo, a presença de todos. E traduzindo o que o Marcelo falou, traduzindo o que ele falou, ele certamente falou: excelente, Regiane, obrigada por participar dessa iniciativa. E para a gente concluir, mandou um super coração, obviamente, enxergando. E para a gente concluir, vale lembrar, como a Regiane falou, antes da gente fechar, vale lembrar que o Finanças na Prática é um grupo totalmente voluntário, de profissionais dos mais diversos níveis, de estagiários, recém-formados, pessoas sêniores, pessoas menos sêniores, e que o grande propósito do grupo é transformar o mundo através da educação. Iniciativa essa sendo desenvolvida, encadeada e inspirada pelo nosso querido Marcelo Desterro e por todos nós que, de uma forma ou de outra, estamos participando. Obrigada, Regiane, arrebentou. Obrigada para todo mundo. Obrigada a vocês. Saudade de tirar o áudio do Marcelo, mas ele terá a oportunidade de falar depois. Ele falou isso agora. Mas ele sabe um pouquinho de Libras, pelo que eu estou vendo ali. Eu vou fechar formulário, aqui. né, também, gente.
Fecha, gente, eu acho que ele tem Vou aula. fechar, porque eu acho que ele vai precisar da sala. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia para todos. Parabéns, excelente. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.